Olá, pessoal, estamos de volta. Vamos, então, reiniciar essa matéria que é extremamente interessante, que é a matéria dos defeitos de manifestação da vontade nos negócios jurídicos. Eu gostaria, inclusive, de falar para vocês que seria bom termos um terceiro bloco hoje, tá? Terceiro bloco, obviamente, eu sei que muitos de vocês talvez tenham algum tipo de compromisso, mas eu vou fazer um terceiro bloco para que eu possa desenvolver a matéria com tranquilidade, para que vocês possam ter os elementos necessários para acabar o questionário de vocês e para estudar para a P2, tá? Então, depois, quando terminar o segundo bloco, eu vou passar para a Dani, que é a representante de turma, um terceiro bloco excepcional que teremos para continuar a matéria. Tá bem? Bem, nós conversamos antes do intervalo que o princípio da boa-fé objetiva passa a ser o princípio informativo da teoria do negócio jurídico, o que afasta por completo a ideia de análise psicológica das partes. Ainda que não afaste por completo, para não exagerar, se bem que alguns dizem que afasta por completo. Para quem acha que ainda subsiste alguma coisa de análise psicológica, de qualquer forma, tudo fica preso à análise da conduta das partes. Bem, eu vou aqui, então, fazer aquele mute tradicional naqueles que estão com o microfone aberto. Prontinho. Bem, vamos, então, começar com os institutos dos vícios de consentimento. Eu falei para vocês que há dois grandes grupos de defeitos da manifestação da vontade. O primeiro grupo dos vícios de consentimento, que é integrado pelas figuras do erro, do dolo, da coação, da lesão e do estado de perigo. Vamos começar falando, então, do instituto que gerou toda essa metamorfose, fazendo com que o estudo da teoria do negócio jurídico deixasse de ser feito à luz de uma ideia de intenção de causar prejuízo ou de culpa, e passasse a ser feito pela análise da boa-fé objetiva. Estou me referindo ao Instituto do Erro. Então vamos começar pelo erro. Vou aqui partilhar para vocês o Código Civil. Quem estiver com o Código Civil aí pode acompanhar a matéria sem problema nenhum. Os artigos que trabalham com o erro. Um segundinho. Opa. Isto. Vocês conseguem ver? Acho que sim. Vamos lá. Não. Estou vendo, professor. Dá para ver? Então tá bom. Então vamos Tá lá. com a lupa aí, Zé? O artigo 138 do Código Civil fala: são anuláveis os negócios jurídicos. Vejam só. São anuláveis os negócios jurídicos. Estamos falando que são anuláveis, então não são nulos. Perceberam? São anuláveis. Então o plano não é o da validade, é o outro plano, é o da eficácia. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Bom, o que é erro? Erro é a falsa percepção. Erro é o equívoco que uma pessoa comete ao analisar um acontecimento e ter uma falsa noção deste acontecimento. E por ter esta falsa noção de acontecimento, ela concorda em celebrar o negócio jurídico.
Então, a pessoa ela se equivoca. Ninguém a engana. Ela sozinha acaba se equivocando. Assim, vamos dar um evento trivial de direito do consumidor, para ficar muito fácil para todos. Uma pessoa vai ao mercado porque a mulher pede para o marido para que ele compre no mercado creme de leite. E as mulheres sabem muito bem que os homens, às vezes, cometem pequenos, grandes equívocos de mercado, né? Comprando uma mercadoria que não é exatamente o que ela pediu, né? E aí o marido chega para ela de volta do mercado, Bom dia, não tá? com creme de leite, mas com leite condensado. Bom, muitas mulheres podem até gostar dessa troca para fazer um belo brigadeiro, né? Que as mulheres gostam muito de brigadeiros. Mas, na verdade, percebam vocês, ninguém atrapalhou a pessoa que foi no mercado, ela pegou o produto errado, simplesmente fez a compra e saiu do mercado. Né? Isso pode acontecer em negócios de maior vulto. Tanto que sofram aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como em negócios que sofrem aplicação do Código Civil. Vocês vão aprender em Direito do Consumidor em que casos se aplica o Código do Consumidor e quando se aplica o Código Civil. O direito do consumidor ele é um direito que trabalha apenas com o fornecimento de produtos e serviços. O direito civil é muito mais amplo. Ele trabalha com uma série de relações contratuais e trabalha também com os testamentos. Bom, no direito civil eu posso ter um erro também. Uma pessoa que se equivoca pensando que está realizando um negócio jurídico em dadas circunstâncias quando não está. E não está sendo enganada por ninguém. É isso que é bom frisar. Ninguém chegou para ela e falou, olha, faça isso que você terá vantagem. Não é nada disso. A pessoa simplesmente se equivoca. Eu dei um exemplo aqui do leite condensado e do creme de leite, apenas para deixar claro para vocês que, não é a mulher que induziu o marido em erro. 2, não é o supermercado que induziu o marido em erro. O marido foi até a prateleira do mercado, pegou o produto errado, se dirigiu ao caixa, não perguntou para o caixa o que era, o caixa também não sabia o que era, o que ele estava fazendo, e ele cometeu um erro. Falta de experiência, professor. Não usa falta de experiência, porque falta de experiência é outro instituto, por favor. Aí é o problema da linguagem jurídica. Mas é um erro falta de atenção. Professor, é um erro tipo grave. Bom, aí eu não sei. É o erro de tipo. É um erro de tipo grave. Bom, como é que fica a situação no erro? O erro, ele acaba gerando a anulação do negócio jurídico. Tá? De que forma? Para que eu tenha anulação do negócio jurídico, eu tenho que ter essa falsa percepção da realidade demonstrada. Isso é muito difícil. Como é que eu vou demonstrar para os outros que eu me equivoquei apenas se daria para os outros perceberem algum equívoco? Apenas em tipo de circunstância. Voltando ao exemplo do leite condensado e do creme de leite. Era para comprar creme de leite e não leite condensado. E ele vai até o mercado, pega o leite condensado da prateleira, vai até o caixa e pergunta para o caixa se há outras marcas de creme de leite no mercado. Aí poderia ser uma circunstância que levaria, eventualmente, o caixa a perguntar, mas o senhor não está levando o creme de leite, o senhor está levando leite condensado, é isso mesmo? Vocês percebem? Mas eu tenho que ter alguma circunstância que possibilite àquele que cometeu o equívoco demonstrar que ele
cometeu o equívoco, e essa circunstância qual é? Fazer com que a outra parte se aperceba disso. É diferente da outra parte enganar. Ninguém está falando aqui que o caixa chegou, olha, leva essas caixas aqui de leite condensado porque elas são creme de leite. Não é isso. Vocês estão percebendo a diferença? O direito trabalha com institutos muito próximos, gente. Percebam a diferença. É diferente a caixa chegar, olha, eu tenho esse ótimo produto para o senhor. Ele fala, olha, eu quero creme de leite. Eu tenho esse ótimo produto para o senhor aqui, coloca o produto, só que é leite condensado. Aí ela está enganando o cliente. Nessas circunstâncias que eu mencionei para vocês, não. O cliente pegou o leite condensado do balcão, da prateleira, foi até o caixa e perguntou, tem outras marcas de creme de leite por aí? Eu não encontrei. Aí ela vendo que só estava passando leite condensado, ela podia perceber que ele estava se equivocando, não podia? Sim ou não? Dá para perceber a diferença? Sim, professor. Então, quando há essa percepção de equívoco da vítima, eu posso demonstrar o erro. Então, o erro como erro que anula o negócio jurídico é o chamado erro substancial, que está mencionado no Código Civil, no artigo 139. O erro substancial é aquele que poderia ser reconhecido pela parte que se beneficia dele. Mas a parte acabou não reconhecendo. Então, o erro substancial, ele poderia ser reconhecido pela outra parte, mas não foi. Não se discute dolo, vocês estão percebendo? Como intenção de prejudicar. Não se discute culpa como negligência, imperícia ou imprudência. Não preciso provar nada disso. O que eu preciso fazer na boa-fé objetiva é analisar as circunstâncias do caso. Analisei as circunstâncias do caso para vocês em várias hipóteses. Primeira hipótese, o marido vai até o mercado, pega leite condensado ao invés de creme de leite, passa no caixa e não fala nada com o caixa. Ele se equivocou, mas não tinha como o caixa saber que havia um equívoco. Segunda hipótese, o marido pega o leite condensado, passa no caixa e pergunta para o caixa, tem outros cremes de leite aí? E o caixa, vendo que só está sendo passado leite condensado, dá para ele perceber que teve algum problema na análise que o marido fez. Perceberam as diferenças das circunstâncias do caso? Essa diferença é fundamental quando se trabalha com erro à luz da boa-fé objetiva. Não estou analisando se queria prejudicar ou não queria prejudicar, não estou analisando se agiu com imperícia, negligência ou imprudência. Professor? Pois não? Então essa aí entraria no artigo 138, esse segundo caso aí? Exatamente, é o erro substancial. Substancial, né? Isso. E qual que é a consequência do erro, como de qualquer outro vício de consentimento que vou falar para vocês ainda? A anulação do ato ou do negócio jurídico. Essa é a sanção civil. A anulação do ato ou do negócio jurídico. Bom, vamos agora trabalhar com uma noção de um outro instituto. O dolo. O dolo que eu estou falando para vocês aqui é o chamado dolo vício. Não é o dolo que vocês estudaram em direito penal. E não é o dolo que vocês estudarão em responsabilidade civil. Eu vou aqui fechar o microfone, porque temos microfones abertos e temos barulho de fundo. O dolo vício, ele é o dolo que é avaliado pelo princípio da boa-fé objetiva. De novo, o princípio da boa-fé objetiva. Ele não é avaliado pela intenção de causar prejuízo. O que é o dolo vício?
O dolo vício é a simples obtenção de vantagem indevida. Não se discute se a parte que obteve essa vantagem agiu dolosamente, como responsabilidade civil. Não se discute se a parte agiu com negligência, imperícia ou imprudência. O dolo vício apenas analisa se a conduta da parte levou a ela obter vantagem indevida. Só isso. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais fácil na prática? Provar a intenção de causar prejuízo? Ou, analisando as circunstâncias do caso, verificar se uma parte obteve vantagem indevida da outra? Pura e simplesmente isso. Analisar a circunstância do A caso. circunstância do caso. É sempre mais fácil resolver o problema em favor de quem teve o prejuízo através da análise das circunstâncias do caso. Porque eu não tenho que discutir a análise psicológica do agente. O professor, Deixa para o direito penal. dá um exemplo para a gente desse caso. Um exemplo bem didático, fácil para todo mundo entender. O poder de convencimento de um vendedor de uma loja, de um vendedor à distância, de convencer o consumidor ou adquirente de um produto a adquiri-lo. Sim, sim. Ele... Isso por si só não é errado. É o poder de convencimento. Mas se esse poder de convencimento acaba gerando uma vantagem indevida, aí eu tenho o dolo vício. O que seria essa vantagem indevida, Cristiano? Seria o vendedor chegar assim para o comprador. Olha, o senhor está procurando um computador? Estou dando um exemplo. O senhor está procurando um computador, só que o computador que o senhor está procurando é muito difícil de encontrar. Eu tenho esse computador aqui que não é tão bom, mas está num preço legal. O que o senhor acha? E o computador não era difícil de se encontrar? Mas o vendedor, eu não tenho certeza de se ele sabia que era difícil de encontrar ou não era. E o computador não tinha as funções que o comprador queria. E o vendedor, como é que eu vou provar se ele sabia ou não sabia isso? Ele é um vendedor. Ele não é o cara que está vendendo, que sabe todas as propriedades técnicas da mercadoria. A ideia do dolo é uma ideia de indução da vítima em erro. Então, o dolo vício, ele trabalha com a chamada indução da vítima em erro. Não porque o agente da conduta dolosa queira gerar equívoco. Pode até querer, mas no direito negocial, na teoria do negócio jurídico, eu não preciso provar que ele quis gerar o prejuízo. É essa que é a vantagem da boa-fé objetiva. Eu só tenho que analisar as circunstâncias do caso. Mais nada. O caso, professor, porque senão o caso fica muito complexo, porque aí você vai ter que provar que o vendedor agiu de má fé, que ele quis fazer algo para prejudicar o cliente. Exato. Mas... Travou, Cristiano. Mas é exatamente essa ideia, Cristiano. É que congelou a imagem e travou o seu som. A ideia é exatamente esta. Então, não é necessário provar no direito negocial a intenção de causar o prejuízo. Por isso que dolo é a simples obtenção de vantagem indevida. Vejam o que diz, enquanto o Cristiano tenta voltar com... Voltei, professor. Voltou, que bom. Mas conseguiu ouvir, Cristiano? Não consegui, professor. Não, você estava corretíssimo na sua abordagem. Não é necessário, então, provar a intenção de causar prejuízo. Essa que é a vantagem quando se trabalha com as circunstâncias do caso.
Tá? Sim, sim. Bom, Entendi, professor. o Instituto do Dolo está previsto nos artigos 145 e seguintes do Código Civil. Eu estou compartilhando com vocês na tela o Código Civil. Vejam o que diz o 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Não se discute intenção de causar o prejuízo. Percebam vocês. Ao contrário do direito penal. No direito negocial, eu apenas tenho que demonstrar que a obtenção da vantagem indevida acabou ocorrendo. Então, o Instituto do Dolo, não se confunde, insisto, com o Instituto do Dolo responsabilidade. O dolo que vocês estudaram em direito penal diz respeito à responsabilidade penal. O dolo que vocês estudarão no semestre que vem em direito civil diz respeito à responsabilidade civil. Este dolo que estou tratando com vocês é o dolo negocial. Tá claro? Terceira figura de vício de consentimento é a coação. O que é coação? Coação é uma forma de constrangimento, é uma forma de pressão. Juridicamente falando, coação é o mal injusto, grave e iminente. Ou seja, uma pessoa age de maneira a causar um mal que é injusto, grave e iminente. A outra pessoa, a família dela ou ao seu patrimônio. Então, esse mal injusto, grave e iminente é a outra pessoa, a outra parte, sua família ou patrimônio. Está faltando só o acento circunflexo no patrimônio. Vamos dar uma olhadinha no que diz o Código Civil. Artigo 151. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente, isto é, à outra parte, fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Bem, esta ideia de coação do Código Civil é outra vez ligada, por força da teoria do negócio jurídico, à ideia de boa-fé objetiva. Então, não é necessário demonstrar o dolo ou a culpa da outra parte. Vou dar um exemplo aqui que é muito típico do direito penal e que acontecia no passado. Quando um rapaz engravidava uma moça, o pai da moça obrigava o rapaz a se casar. E às vezes obrigava até mesmo armado. Certamente vocês sabem disso. Ou ameaçava praticar algum ato contrário a alguém da família do rapaz. Ah, você não vai se casar com a minha filha, então vou fazer seu pai perder o emprego, já que eu sou empregador dele. Pronto, tá aí um problema, né? Essa ideia de coação é uma ideia que normalmente é ligada, então, a uma prova de dolo. No direito penal, eu tenho que demonstrar o dolo. No direito civil, se o dolo é o dolo responsabilidade, eu terei que demonstrar pelo menos a culpa. Vocês estudarão isso no semestre que vem.
Porque no direito civil basta a simples prova da culpa. É justamente o inverso do penal. Tá? Mas aqui eu estou trabalhando com a teoria do negócio jurídico. Na teoria do negócio jurídico, eu não preciso provar a intenção de causar esse mal injusto, grave e iminente. Basta que eu prove, pelo comportamento das partes, a existência desse mal injusto, grave e iminente. Não demonstrar a intenção é uma evolução bem mais favorável à vítima da coação. Vocês concordam? Então, anula-se o negócio jurídico por coação também nesse tipo de situação. Eu dei o exemplo da coação para fins de casamento porque é um exemplo que vocês terão em direito de família. A coação para fins de casamento gera a anulação do casamento também, tá? Justamente porque uma pessoa pode muitas vezes estar sendo obrigada a se casar com outra pessoa por conta de determinada circunstância de ameaça de mal injusto, grave e iminente. Então, a figura da coação ela subsiste aqui como vício de consentimento dentro dessa perspectiva. E lembrem-se, não é necessário para a teoria do negócio jurídico a prova do dolo ou da culpa. Basta a análise da circunstância do caso, segundo o princípio da boa-fé objetiva. Quarta figura, a lesão. Bom, eu falei há pouco para o José, para ele não se utilizar de uma expressão que ele queria arrumar uma desculpa para o marido que foi no mercado e pegou o produto errado, né, José? Você está querendo falar, coitado, falta de experiência, né? Cristiano. Foi o Cristiano, foi o Cristiano que falou isso. Falei que era erro de tipo. Você falou erro de tipo, é verdade. Então, o Cristiano que falou aí que você é falta de experiência, isso aí pode ser conversa para tentar convencer a mulher, o Cristiano. Estou entregando ele. No direito, a questão do estado de inexperiência é uma questão relacionada ao instituto da lesão, não ao instituto do erro. Tá? Então, vamos conversar aqui o que é lesão. Lesão é a obtenção de vantagem indevida. Ué, Senise, mas isso aí não é a definição de dolo? Calma, não acabei, pessoal. Até aqui é a definição do dolo vício. Mas não é só isso. É a obtenção da vantagem indevida através do aproveitamento da inexperiência da outra parte. Opa! Aqui estamos diante da lesão. Então, na lesão, nós temos a anulação do negócio jurídico, porque lembrem, todas as figuras de vício de consentimento têm como consequência a anulação. Quando o agente se aproveita da situação de inexperiência da outra parte, convencendo-a a celebrar um negócio jurídico que ela não realizaria se ela soubesse com a experiência que deveria ter aquela situação. Mas a falta de experiência dela a leva a praticar um negócio que é lesivo para ela. Isso é muito comum nos contratos de planos de saúde, por exemplo. Quando se diz respeito a coberturas, as operadoras de plano de saúde estabelecem determinadas cláusulas de cobertura que demoram um bom tempo, às vezes, para possibilitar a utilização do plano de saúde, e às vezes o tempo da cobertura exigido tem que ser mais do que a metade do prazo de validade daquele contrato, que inicialmente é contratado por 1 ano. Por exemplo, é uma cláusula lesiva. A lesão está mais do que configurada. Vejam só o que diz o Código Civil a respeito da lesão. O Código Civil a respeito da lesão trabalha com ela no artigo 157.
Ocorre a lesão quando uma pessoa, sobre premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, vamos supor, eu acabo aceitando contratar um plano de saúde, com um contrato inicialmente de prazo de 1 ano, aonde eu apenas poderia ter a cobertura de determinado serviço médico hospitalar após 6 meses de contrato. Há uma desproporção gigantesca que manifesta, e pela minha falta de experiência com o setor da medicina, porque eu não sou médico, com o setor da gestão da medicina, que é algo típico da operadora de plano de saúde, eu acabo me submetendo a esse tipo de situação, que é uma situação lesiva. E aí o que acontece? Chega o 5º mês do contrato, eu preciso daquela cobertura que o contrato não me dá. Só me dá a partir do 6º mês. Um contrato com prazo de validade inicial de 12 meses. A desproporção das prestações é manifesta, mas pelo meu estado de inexperiência, a operadora de plano de saúde me convenceu e eu contratei aquele plano. Outra situação que leva à lesão é o estado de premente necessidade. Premente necessidade, ou seja, a pessoa precisa urgentemente contratar aquilo. Nesse tipo de situação, eu também tenho um aproveitamento. Não é necessário provar a intenção de prejudicar a vítima. Basta que se demonstre que há uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta e que houve o aproveitamento da situação de inexperiência ou necessidade da vítima. A última figura dos vícios de consentimento é a figura do estado de perigo. O estado de perigo nada mais é do que uma lesão qualificada. Tá? Perdoe-me. O estado de perigo, ele diz respeito a uma circunstância que envolve um risco de vida da vítima ou de familiar dela. Por isso o nome estado de perigo. Um exemplo tradicionalmente dado nos manuais e nos cursos de direito civil, depois que o Código Civil entrou em vigor, era o chamado cheque-calção, que o hospital exigia para atender um paciente que ali entrasse com risco de morte. Não é risco de vida, né? Todo mundo está vivo, né? O certo é risco de morte, perdoe-me. Com risco de morte, para que o hospital atendesse. O hospital não atenderia se a pessoa não desse um cheque-calção. Certamente quem já se submeteu a esse tipo de situação ou já ouviu alguma história assim de hospital. Quase todos nós já ouvimos, né? O hospital não pode condicionar o atendimento de uma pessoa que está sob risco de morrer ao preenchimento de um cheque-calção. Isso é um ato jurídico nitidamente cometido em estado de perigo, a emissão desse cheque. O cheque está sendo emitido para que se possa tentar salvar a vida do paciente. Então, os contratos celebrados em estado de perigo são negócios jurídicos que envolvem esse tipo de constrangimento. Mas, Senise, mas aí é óbvio que eu tenho o dolo do hospital. Não preciso provar o dolo. Não preciso provar a culpa. Eu só preciso analisar a boa-fé das partes. Só preciso analisar as circunstâncias objetivas do caso. Não preciso analisar psicologicamente se a moça da recepção, se o cara do departamento financeiro do hospital ou se o médico do hospital queria prejudicar o paciente. Ele tinha que ser atendido. Ele tinha que ser internado. Estava sob risco de morte.
contrato em estado de perigo. Não posso condicionar esse tipo de atendimento a uma situação relativa a uma garantia financeira. Percebem a situação, como é grave? Então, o contrato celebrado em estado de perigo, na realidade, é uma espécie de lesão qualificada, onde não há a simples necessidade, há muito mais do que isto. Há uma necessidade de salvar a vida de alguém. É essa que é a ideia do estado de perigo. O Cristiano que estava perguntando? Oi, Cristiano. Vou perguntar, professor. Se por acaso o paciente vir a falecer, o hospital ele vai responder negligência e homicídio culposo? Na área penal, Cristiano, aí é a discussão. Eu sei. Aí na área penal, o caso é de discussão de homicídio, tá? Eu sei, mas como ocasionou no direito civil, teve essa negação e pedindo cheque, calção, tudo. Se por acaso a pessoa morrer, já vai partir para um monte de coisa, né? Não tenha dúvida. Para um monte de coisa na área penal, a investigação de um eventual homicídio, pelo menos culposo. E civil também, né? Por causa no direito civil é a anulação do negócio jurídico e a indenização por danos morais e patrimoniais. Que aí vocês verão isso no semestre que vem. Isso que eu queria saber, professor. Isso. Pois não. Quem mais? E aí também não poderia adaptar também o CDC pela questão da venda condicionada? Né? Ou não? O Instituto não é venda condicionada, mas a aplicação aí é de direito do consumidor mesmo, José. Tá certo nesse ponto. Aí é direito do consumidor. Isso sim. Direito do consumidor. Isso. Outra pergunta? Pela ordem, professor. Pela ordem, professor. Pois não. Pela ordem, professor. Agora não, para não atrapalhar o raciocínio, a linha de raciocínio, né? Mas, quando tiver faltando uns 5 minutos, o senhor deixa ele fazer uma pergunta? Por gentileza? Olha, só está faltando 2,5, então é bom fazer uma pergunta agora. Sim, professor, eu entendi tudo que o senhor falou, mas não tem nada a ver com a aula. É tipo assim, eu quero uma orientação, praticamente uma orientação do senhor. Como o senhor da área civil, né, professor? Eu levei o meu afilhado para fazer um teste num clube de futebol, professor, né? E eu teria que, para segurar a vaga dele lá, desferir uma certa quantia de dinheiro para eles lá, né? Só que eles não me falaram que ali já estava assinando um contrato de que o moleque já ia fazer parte, né? Resumindo, é meu afilhado. Os pais deles não pagaram, né, a mensalidade, sabe? Mas eu forneci o meu cartão, né, como entrada, né, para segurar a vaga dele, sabe, professor? Me deram um papel para me assinar, só que não falaram que já era uma matrícula para ele já ficar matriculado, né? Resumindo, e o que acontece? Isso foi em 2018. Agora, em 2019, eles vieram para mim uma conta enorme para me pagar, professor. Mas não me falaram que estava gerando... O moleque não foi um dia para o treino. Não me ligaram, não fizeram nada, professor. Bom, a matéria não tem nada a ver com a aula de hoje mesmo, mas vamos lá. Você precisa de um advogado. Você precisa de um advogado, não tem nem o que discutir. Né? Você vai precisar de um advogado para discutir essa situação. Bom, eu vou ter que terminar esse bloco, porque está faltando 1 minuto só. Eu só queria Obrigado, amigo. Claro, nada, Alessandro. Eu só queria deixar claro para vocês que todos esses institutos que nós falamos aqui, a sanção é a anulação do negócio jurídico. Por erro, por dolo, por coação, por lesão, por estado de perigo. Então, a eficácia da sentença judicial que desconstitui o negócio por vício de consentimento é ex nunc. Ela apenas tem validade a partir da citação do processo. Ela não retroage à data em que o negócio foi celebrado. O que quer dizer algo que já foi percebido aqui. Cabe propor a ação de anulação mais indenização. Tá bom?
Depois do intervalo, no terceiro bloco, finalizaremos. Até já.